Fala galera, eu vou trazer um vídeo agora do Casagrande Renato Maurício Prado analisando a contratação do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. O Casagrande ele pressiona, né, que ele mistura muito política com futebol. Falou que era melhor o Roger no Corinthians. Eu não acho uma boa porque aí é questão política. Para mim o cara tem que ser bom dentro das quatro linhas, saber coordenar um elenco e um time grande como o Corinthians. Então vou lançar esse vídeo aí para poder o pessoal ficar por dentro da análise aí dos comentaristas e dos entendedores do futebol. O Casagrande ele tem muito esse defeito, né, de misturar política com futebol. Acha que no Corinthians tem que ter um cara ali que tem a mesma ideologia com ele. E, na minha opinião, o cara tem que ter capacidade de treinar um time, fazer um time jogar e ser um time competitivo. Muitas mudanças aí, o Cruzeiro também mudou de técnico, tá com o Pepa. Cuiabá, o Flamengo também, que o São Paulo também não conseguiu manter uma vitória no Campeonato Brasileiro. Ganharam o Coritiba, mas ele só assistiu. O Coritiba foi o auxiliar. Perdeu para o Internacional, perdeu para o Botafogo. O Flamengo tem uma situação meio complicada, 12º, e o segundo time de maior apelo aí de torcida no Brasil também está em crise. Então é um momento muito importante porque muitos times vão jogar mais de 9 partidas em maio. Bastante time aí que disputa Copa do Brasil, Copa Internacional e Brasileirão. E é a hora que começa a embolar o Campeonato Brasileiro e os times começam a se destacar, que vai se deslanchar mais ou vai ficar mais equilibrado. Veremos. E daqui a pouco, nesse momento que eu estou gravando, vai começar o jogo entre Vasco e Bahia. Depois vou soltar mais algumas coisas aí entre Vasco e Bahia. Mas tem um medalhão no lugar e o treinador não tem peito para tirar, e chega um treinador de nome e tal. Só que assim, vamos falar, ver a realidade. Nós estamos em 2023. O Vanderlei não é um treinador de nome hoje. Concordo? Não é um treinador de nome. Porque nome, então, se você ganha um campeonato, 3, 4 campeonatos lá no começo dos anos 60 e depois você vive e você vai ser sempre um treinador de nome? Não é. Treinador de nome hoje é o Abel Ferreira, né? Que é campeão, é o Vojvoda, que vem já ganhando títulos com o Fortaleza e fazendo um grande trabalho. Eu acho é o Mano, que está no Internacional, mesmo não ganhando títulos ultimamente, mas continuou no futebol, nos grandes times. Eu acho que o treinador de nome é aquele que dá continuidade a um trabalho, independentemente de títulos ou não. Já ganhou muitos títulos e dá continuidade ao trabalho. Então eu não acho o Vanderlei um treinador de nome hoje. Não acho que hoje ele tem peito para barrar, porque hoje, sabe, ele tinha peito para barrar quando ele ganhava um título atrás do outro. Aí os caras acreditavam e ele barrava. E hoje barrar, como eu falei, barrar é para colocar quem? Eu só acho o seguinte: o Vanderlei sabe lidar com um jogador de futebol. Eu acho que sabe lidar com o jogador de futebol. Só que eu não vejo no Corinthians problema de grupo nessa fase horrível do Corinthians. Esse ano, eu não olho pro Corinthians e falo assim, pô, o grupo tá rachado. Eu não vejo o grupo rachado. Eu vejo um grupo mal preparado, um time que não tem organização tática, um time que tá difícil de escalar. Tá difícil de escalar. Porque os treinadores já mudaram. A zaga, Gil, Balbuena, Bruno Mendes, agora tem o Murilo, porque nenhum deles estava encaixando ali. Não estava dando para fazer uma dupla de zaga. Não estava dando para fazer uma dupla de zaga. O meio-campo é Rony, Vera, o Maicon está no banco, volta, jogou do Queiroz de lateral, mas depois vai para volante, porque não está dando para encontrar. Ninguém está jogando bem, entende? Você não tem ali, claro, o negócio que, opa, o grupo está rachado, mas o time é bom. Não é verdade. O grupo, não me parece o grupo rachado, o time não está jogando bem. Agora, cara, vai tentar levar naquele papo, né, das antigas, papo de jogador de futebol, amigo do jogador, se ganhar amanhã vai ter um churrasco, e aí vai sambar para unir o grupo, e samba, todo mundo vai batucar, essas coisas que, sabe, hoje em dia, sinceramente, como mudou tanto o futebol, eu não sei se cabe isso hoje para unir grupo, para dar moral para grupo. Mas vai ser essa a estratégia do Vanderlei. Ele, assim, não podemos negar, eu não nego, que o Vanderlei foi um dos melhores treinadores que eu vi. O time do Vanderlei sempre jogou bem. Né? Lá atrás, até a metade dos anos 2000,
né? Da década de 2000 ali, primeira década e tal, jogou bem, foi campeão com o Santos e tal, mas faz muito tempo, cara, faz muito tempo que o trabalho dele não não é bem feito. Os times não jogam bem. O último trabalho dele foi no Palmeiras, ele foi campeão paulista. Ele consertou algumas coisas, ele lançou um monte de jogadores, ele tentou algumas coisas, mas teve prazo de validade. Né? O Campeonato Brasileiro já, depois ele caiu, aí que veio o Abel, se eu não me engano. Veio o Abel logo depois. Né? Sim, ficou Cebola um tempo, aí veio o Abel. Né? E o Abel está lá até hoje. O Abel está lá até hoje. Então, cara, é assim, na minha opinião, eu teria contratado o Roger Machado. É mais jovem. Eu gosto do Roger Machado, independentemente do ativismo, que as pessoas gostam de levar para um lado para o outro, eu admiro o ativismo dele. Mas eu acho ele um ótimo treinador. Por isso que eu citei o Roger Machado. Eu acho que era o nome certo pela juventude, pelo entusiasmo e porque é treinador ainda. O Vanderlei tinha abandonado, gente. O Vanderlei queria ser diretor de futebol e candidato a algum cargo político. Senador. Então, senador. Mas não discordo, assim, não deixo de falar que realmente os times dele lá atrás jogavam muito bem. Ô Renato, e teve essa conversa, né, esse contato com o Roger Machado, mas depois o Corinthians recuou, como o próprio PVC escreveu na coluna dele. Qual você acha que foi o peso das redes sociais e da opinião que rolou nas redes sociais para não continuar esse papo com o Roger Machado? Eu acho que as redes sociais tiveram, sim, um peso grande, né? O Corinthians, hoje em dia, se move pelas redes sociais, é inacreditável isso. Eu acho que teve um peso muito grande. O Vanderlei Luxemburgo, na verdade, foi a quarta opção. A primeira foi o Tite, a segunda foi o Mano, depois o Roger e, finalmente, o Vanderlei Luxemburgo. Eu só discordo um pouco do Casão quando ele diz que ele não é um treinador de nome. Eu acho, Casagrande, que só o nome restou para ele. O Luxemburgo, hoje em dia, é o que restou, é o nome. É o cara... Nesse ponto, eu dou razão para você. Que ganhou 5 campeonatos brasileiros, que fez vários times jogarem muito bem, isso é verdade. Agora, o último título dele importante foi em 2004. Foi o Campeonato Brasileiro pelo Santos em 2004. Já temos aí, vamos fazer 19 anos. Já temos 18 anos completados, vamos fazer 19. De lá para cá, ele não tem nenhum trabalho de destaque. Ele ganhou estaduais, ganhou um estadualzinho aqui com o Sport, um com o Palmeiras, sei lá, talvez com o Cruzeiro, mas não conseguiu trazer o Cruzeiro da segunda divisão. No Vasco fracassou também. Ele tem uma soma de fracassos nos últimos tempos. E o próprio Palmeiras, quando ele ganha aquele Campeonato Paulista, se você lembrar, você vê, são coisas que eu acho que são sintomáticas. O Rafael Veiga não jogava bem com ele, o Zé Rafael não jogava bem com ele, o Gustavo Scarpa não jogava bem com ele. E jogadores que depois, com a chegada do Abel... O Rony também, Boris. Hã? O Rony também. O Rony também. Isso, me lembro dele dizer que o Rony era um problema, porque o Rony era jogador de contra-ataque, e ele fazia posse de bola. Enfim, quer dizer, eu tenho muitas dúvidas. E outra coisa, o tempo mudou. Aquela história dele chegar, como ele chegou uma vez, no vestiário do Cruzeiro, na véspera, ano brilhante, talvez o melhor ano da carreira dele, tríplice coroa, e chegar para um jogador e mostrar uma fralda e Gladson. Exatamente, dizer para ele, o que você prefere? Você vai se precisar de fralda ou você vai ganhar a faixa? Tá? Isso aí, hoje em dia, se ele fizer uma coisa dessa no vestiário, os caras vão rir dele. Porque naquela época funcionava. Naquela época ele era um cara que tinha ótimas jogadas para os jogadores, tá? Para influenciar a cabeça dos jogadores. No Real Madrid já não deu certo, né? Chegou lá com essas maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Isso basta ver os números. Mas ele parou no tempo. Eu vi várias entrevistas, participei, inclusive, algumas delas, na época do Sport TV, do Bem Amigos, em que é impressionante como ele se recusa a admitir que o futebol mudou, que o futebol evoluiu. Tudo que você fala de modernidade... Me lembro da época do Jesus, por exemplo. Eu vi entrevistas dele que ele dizia, não, isso tudo eu já fazia. Isso tudo eu fazia já no Bragantino, lá atrás eu já fazia. Isso aí fui eu que criei. Quando o cara entra nessa vibe, eu acho que o cara perde um pouco o bonde da história. E outra coisa, ele já há muito tempo que ele quer ser manager. Por isso é que quando o Santos procurou, ele queria o cargo de... Era o sonho dele.
Ele dizia, inclusive, que ele se considerava um injustiçado de revelar jogador, o jogador valer um caminhão de dinheiro e ele não ter participação. Ou dele buscar um jogador desconhecido, esse jogador se valorizar também. Ele disse, eu acho que eu tinha que ser um profissional que ganhasse por isso também. Ele queria ser o manager, ele disse isso mais de uma vez, ele queria ser o Arsène Wenger.